No jogo dos afetos, quem é que sai perdendo? Sai perdendo o homem ou a mulher? Visto que sempre procuramos pessoas que estejam de acordo com nossos padrões, né? Tanto morais quanto estéticos. E isso muitas vezes nos leva até mesmo à bancarrota, porque somos levados totalmente por uma estética que está no nosso imaginário. Se vocês quiserem saber mais, espere após a vinheta. Quem é que perde no universo dos afetos? É o homem ou a mulher? Interessante que é dois universos totalmente diferentes e dos quais sempre um busca a complementação do outro. Visto que o homem ele é guiado muito mais pela razão, né, e a mulher pela emoção. Devido à nossa cultura, né, o homem ele tem uma característica, não só pela nossa cultura, mas pela biologia, o homem tem uma característica de um ser muito mais forte. Ele tem uma característica de ser o provedor, né? Ele tem uma característica de ser a estabilidade, né, do relacionamento. E isso não tem nada a ver com o feminismo ou com o machismo. Por quê? Interessante no universo dos afetos, o homem sabe dar muito mais com rejeição do que a mulher. Porque o leque, né, de escolhas da mulher é muito mais amplo do que o leque de escolha dos homens. Mesmo que ambos tenham certos atributos físicos que sejam desejáveis. A mulher, muitas vezes, ela escolhe o homem, né? Ela escolhe o homem pelo leque de probabilidades que ela tem de escolher. O homem não. O homem ele tem a característica de tomar o não, até mesmo, né, tomar o sim de uma mulher. Então, como a mulher ela tem mais probabilidade de escolher o homem, ela tem menos possibilidades de ouvir um não. O homem, quando vai atrás de uma mulher, né, que ele tem interesse, ele tem muito mais probabilidade de escutar um não do que a mulher. Então o homem ele tem, eu não digo, por exemplo, uma força psicológica tão grande, né, para poder lidar com a rejeição. Mas a rejeição sempre doerá, machucará para ambos, seja para o homem ou seja para a mulher. Mas o homem ele é muito mais acostumado a ouvir o não do que a mulher, porque o homem ele fica triste, né? E muitas vezes ele pensa em desistir, mas a sua necessidade de ter alguém, que ter uma companhia, né, sempre fala mais forte, visto que ele tem algumas prioridades, né? Ou ele cuida de si, ou ele quer que alguém cuide dele. Isso seria, né, a termo freudiano, seria uma projeção em que o homem ele procura na mulher alguém que seria uma espécie de mãe para ele, né? Até as mulheres dizem que todo homem é uma espécie de menino crescido, mas há variáveis entre meninos, né, e meninas, visto que a mulher é uma menina crescida, né, cheio das suas carências e cheio dos seus traumas, assim como os homens. Mas o homem ele tem muito mais o costume de ouvir um não do que a mulher. Se você verificar, por exemplo, a relação entre um homem e uma mulher, e essa mulher sendo desejada, ela vai falar muito mais não do que sim, porque como ela já tem um padrão de beleza elevado, ela vai escolher um homem que esteja dentro desse acordo, desse parâmetro que ela pensa, que ela acredita e que ela ideologiza
que existe. E é por isso que muitas vezes a mulher ela vai escolher dos homens e esses homens nunca estão de acordo com o ideal dela. O interessante é que assim como a mulher ela procura um homem, né, que se encaixe ao seu parâmetro, né, de companheiro ou companheira, o homem também tem, né, ele age dentro desse espectro. Mas essa mulher, quando que tem o costume muito de poder rejeitar as outras pessoas que não lhe dê um mínimo de interesse, essa mulher, quando ela encontra um homem que está de acordo com o seu ideal de homem, na maioria das vezes esse tipo de homem desprezará essa mulher. E essa mulher sofrerá muito mais. Mas por que que ela sofrerá muito mais? Porque ela não está acostumada a ouvir um não. Ela está mais acostumada a falar um não. Muitas vezes a mulher pode falar de modo grosseiro, de modo indiferente, do modo também totalmente violento ou apático. Mas o homem, por mais que ele diga não à mulher, a essa mulher de uma maneira totalmente educada, essa mulher se sentirá totalmente ofendida e machucada. Interessante que ela pode até perguntar: meu Deus do céu, como é que eu não encontro o homem que eu desejo? Quando eu desejo, ele não me quer. Porque muitas vezes a pessoa procura o outro que se encaixa à sua ideologia de homem perfeito. Ou o homem procura a mulher que se encaixa à sua ideologia de mulher perfeita. Mas quando aparece, já apareceu as pessoas certas. Mas não apareceu de modo certo conforme o seu parâmetro. Por exemplo, a mulher não gosta de homem baixo. Mas muitas vezes ela pode conhecer um homem baixo que pode ser, né, vamos dizer, o seu confidente ou o amor da sua vida. Ela pode encontrar um homem gordo, né? Esse homem gordo pode ser carinhoso, é o homem da sua vida. Ela pode encontrar até um homem que tem uma orelha um pouco maior do que a outra, né? Ou o olho um pouco meio desfigurado em relação ao outro, mas ela está tão ficcionada no ideal de um homem que quando o homem aparece, ela não quer. Por quê? Porque ela está procurando o homem que se encaixa para ela. Ela não está procurando uma pessoa, um ser humano para ela. Ela está procurando um pacote que se encaixa à sua visão de mundo acerca de um determinado homem. E esse homem, ele nunca vai aparecer. Então, e quando aparece esse homem ele tem um valor, né? Ele tem um valor, um parâmetro de estética tão elevado que ele vai abrir mão dessa mulher que se interessou nele. E para ela não é interessante. Então, se você vê no mundo dos afetos, né, as pessoas que escolhem muito, na maioria das vezes, deixa de ser escolhido. Mas ela deixa de ser escolhido mediante esse parâmetro que ela estabeleceu para ela. Então, por isso que muitas vezes a mulher não encontra o homem que ela deseja. Ela encontra o homem que é possível, mas não provável. Porque o homem perfeito existe apenas no tocante ao seu imaginário. Ele não existe na realidade do dia a dia. E como isso acontece? Nós vemos isso pelas mídias sociais, pelas redes sociais, pessoas bonitas, pessoas deslumbrantes, pessoas ricas, pessoas que têm vidas mais interessantes. E as pessoas se prendem a isso. Então as pessoas vão para esses aplicativos de relacionamento, né? Tem vários. Então é uma espécie de prateleira, né? Onde todo mundo escolhe todo mundo e que na maioria das vezes todo mundo se sente frustrado com todo mundo. Porque ninguém vai encontrar o tipo de padrão de homem ou de mulher que escolhe. Então a pessoa fica muito frustrada, porque nós estamos vivendo numa era que se baseia muito em propaganda e que as pessoas também misturam o belo com o bom. Então tudo aquilo que é agradável aos meus olhos, a princípio pode ser bom,
Mas se você conhecer essa pessoa não é tão boa. O belo atrai, mas não retém uma pessoa. Então ele não é parâmetro para se guiar, para que as pessoas, né, elas vivam em um relacionamento muito mais constante e maduro. Então as pessoas, devido ao mote que as redes sociais pregam, a propaganda, né, a estética, a pessoa bonita, a pessoa que tem um shape, né, um homem que tem um shape sarado, né, um homem alto, forte, bonito, ter dinheiro. Então, toda mulher vai se interessar por esse homem, que é um fato. Então, por exemplo, o homem olha uma mulher linda, sarada, peito grande, punta grande, atiça muito o imaginário do homem. Então o homem vai escolhendo também essas mulheres, mas essas mulheres não aparecem para ele. O que aparece são as mulheres reais, não mulheres produzidas pela mídia, não mulheres que são que mostram na televisão, que é o desejo que se baseia no imaginário de todo homem. Assim como os homens também, né? As mulheres procuram os homens que estejam de acordo com o seu imaginário. Então, a vida, ela não oferece para você ou para mim aquilo que nós desejamos. Porque aquilo que o homem ele deseja está muito além do seu parâmetro, né, de escolha. Né? Uma pessoa gorda, baixa, nada contra pessoas gordas, baixas. Mas é que essas pessoas elas vão escolher outras pessoas que têm um tipo de estética totalmente diferente. Assim como um homem busca a mulher, e assim mulher que busca os homens, que procura homens. Eu já conheci mulher que já me disse até certa feita na academia que eu não malho, eu não suo, eu não gasto minha caloria para não poder sair com um homem que pelo menos seja esteticamente desejável para mim. Então, uma pessoa dessa, ela pode ser que encontre, mas ela vai se frustrar na maioria das vezes. E na maioria das vezes, né, essa possibilidade mínima de encontrar esse homem que ela deseja, esse homem não a desejará. Então, a frustrando ainda mais, se hermetizando em seu mundo e falando em que todas as pessoas são iguais. Mas nós, seres humanos, nós temos a mania de se guiar mormente pela estética, porque a nossa geração ela é totalmente estética. Tudo aquilo que é bom para mim tem que ser aquilo que atiça o meu imaginário. E tanto as mulheres quanto os homens só ficam com pessoas que atiçam o seu desejo e o seu imaginário. Então as pessoas sempre ficam nessa busca desenfreada, né, de não buscar a felicidade. As pessoas buscam se sentirem vivas. Se sentir vivo é muito diferente de se sentir feliz. Se sentir vivo é se sentir desejando e se sentir ao mesmo tempo desejada. E que é um jogo muitas vezes insano e que hoje principalmente isso acontece numa escala muito pequena. Então vivemos nessa busca incessante, né, de acordo com os nossos desejos, com as nossas fantasias e procuramos essas pessoas que satisfazem os nossos desejos e nossas fantasias. Então com isso, né, as pessoas preferem ficar muito mais sozinhas do que ter o seu desejo de um homem ou de uma mulher perfeita, frustrada. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, dê um like no nosso canal, dê um joinha, acesse os comentários, né? Se inscrevam, né? Apertem o botãozinho de inscrição para que vocês possam ser todas as vezes, né, notificados quando aparece, né, quando postamos o nosso vídeo. E também temos o nosso canal no Facebook que se chama Para Pensar é Necessário Repensar. E nesse canal do Face eu sempre, né, a cada dia eu posto uma reflexão, né? A cada dia eu posto uma reflexão do qual que nós podemos, né, nos questionar como pessoas, nos questionar como seres humanos e perceber que a cada dia que se passa é um dia que nós precisamos se deslumbrar conosco mesmos, né? Acerca dos nossos erros e os nossos acertos.
E eu agradeço, como sempre, a atenção de todos e até a próxima.